Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Glória a Deus, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Que alegria poder estar aqui nesse mês de festividade, do 18º ano da igreja. Que alegria, já podemos, eu cheguei ali cedo, já tomamos um cafezinho abençoado, um bolinho abençoado ali no gabinete pastoral. A gente já chega na igreja, já vai direto para o gabinete pastoral. Isso é bênção demais. E alegria, gente, poder estar aqui mais uma vez. Me sinto honrado, pastor Darlan, que Deus continue abençoando você, toda a família. Darlon, é que no meu WhatsApp está Darlon, mas Deus conhece o nosso coração, a motivação. Darlon, gente, o pastor de vocês. Darlon, amém. Que mistério esse nome. Aleluia. Ele tem apelido, não? Um nome carinhoso, não? Querido, não pude, a minha esposa não pôde me acompanhar. Conversei com o pastor. Minha esposa está nesse exato momento, se o culto não tiver acabado, está ministrando louvor lá na nossa igreja. Então ela não pôde vir, mas eu queria muito que ela estivesse. Sou casado há 18 anos, tenho um filhinho de 5 anos de idade, o Valentim, e espero sim, numa próxima oportunidade, trazê-lo aqui para estarmos juntos cultuando ao Senhor, amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, número 92, Salmo de número 92, vamos ler o verso 12 ao verso 15, Salmo de número 92, Salmo de número 92, todos encontraram? A partir do verso 2, acompanhe comigo a leitura. Os justos ou os retos, em versões diferentes, os retos, vou na minha versão, os retos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há malícia. Em outras versões, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, louvando a Ele pela palavra, que é viva, que é eficaz, aleluia, esta palavra que é poderosa. Queridos, o livro de Salmos, de número 92, do verso 12 ao verso 15, ou então no seu contexto, o Salmo de 92 em seu contexto, ele é um salmo de louvor e gratidão a Deus. Se você ler todo o contexto, você vai perceber isso. Não se sabe quem escreveu este salmo, apenas se sabe que ele foi escrito e era entoado no dia sabático judaico. Sabemos bem que era o dia em que os judeus separavam este sábado para adorar a Deus. Então, neste sábado, eles não realizavam nenhuma atividade. No sábado judaico, eles cantavam, eles serviam em adoração a Deus. Então, por este motivo, o Salmo de número 92, ele é conhecido como um cântico do sábado, onde uma comunidade pós-exílio, durante semanas, se cantavam canções, faziam-se sacrifícios, mas no sábado existiam algumas canções que era destinado para
o sábado. Então por isso que na epígrafe da Bíblia Sagrada você vai encontrar aí o cântico do sábado, porque era o dia em que o povo judeu não fazia nenhuma atividade. O que eles faziam? Cantavam, recitavam o Salmo de número 92. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, as Escrituras, você vai perceber que contém neste livro muito conteúdo de forma metafórica ou metáforas. Você vai encontrar muita figura de linguagens, simbologias, ilustrações, linguagens que dão uma expressividade à mensagem, gerando em nós, gerando ao leitor princípios espirituais. Foi perguntado a Jesus em Mateus capítulo 14, verso 13, os discípulos perguntaram: por que, Jesus, tu fala em parábolas? Jesus fala sobre os mistérios do reino, vocês já conhecem, mas eles não. Então Jesus, para facilitar o sermão, para facilitar a mensagem, para que pudessem entender de forma clara, ele pregava sobre parábolas. Por isso que ele vai falar sobre as 10 virgens, a parábola da dracma, dos servos, do semeador, e saiu o semeador a semear. Então ele utiliza da cultura da época para pregar o evangelho, mas mesmo sendo metáforas, mesmo sendo ilustrações, trazia para nós e traz até hoje, gera em nós ensinamentos e princípios espirituais. Só que o texto que nós acabamos de ler, a partir do verso 12, diz que o justo florescerá como uma palmeira, uma figura de linguagem, sim ou não? Sim ou não? Então, mas por que o justo florescerá como uma palmeira? Então hoje eu quero usar um esboço aqui, pastor, muito textual. Vou de texto por texto e nós vamos orar. Nós vamos entrar, não vamos fugir, vamos entrar naquilo que o Senhor, no âmbito espiritual, quer nos ensinar nestes 4 versos que nós lemos. Mas por que então, pastor Jean, o justo, o salmista está declarando que o justo florescerá como uma palmeira? O justo, aqui chamado nesta Bíblia, nas Escrituras, é todo aquele que é justificado por Deus. Então somos chamados de justo, não por causa dos nossos méritos, não por alguma obra magnífica que você fez, ou alguma coisa que eu fiz, algum feito meu, não. Nós somos chamados de justo porque fomos justificados em Cristo. Pastor Jean, há respaldo bíblico? Sim. Romanos capítulo 3, verso 24 vai dizer: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Então quando somos chamados de justo, parece uma coisa muito assim, justo, mas eu sou tão pecador, eu sou tão falho, e me chama de justo. Não é por causa de você, é por causa daquele que morreu no teu lugar. Então existe um Deus que te justifica, existe um Deus que nos justifica. Então o salmista está nos chamando de justo por causa disso. Mas por que o justo, pastor Jean, vai florescer como uma palmeira? Porque as palmeiras, elas são conhecidas pela sua vida longa. As palmeiras são conhecidas pela sua beleza. As palmeiras, elas são conhecidas, como eu posso dizer, pelo seu vigor, pela sua força. Ela é plantada, e aonde uma palmeira é plantada, ela gera fruto. Ou seja, nada impede o crescimento de uma palmeira. Eu vou repetir: aonde uma palmeira, aonde um justo é plantado, ele frutifica. O deserto do Oriente Médio foi o pano de fundo para o salmista fazer esta ilustração, porque é uma região que serviu de inspiração para o salmista.
Então, a palmeira, ela é uma árvore que floresce no deserto, que consegue crescer no deserto, que se desenvolve no deserto, que dá fruto no deserto, mesmo diante de grandes dificuldades que se depara no deserto. Como é que está a palmeira? Crescendo. Como é que está o justo? Crescendo. Está aqui, é isso. Então, uma das características da palmeira é isso: é uma árvore que cresce para o alto. Quando você vê uma foto, uma figura de uma palmeira, você vai perceber que ela não cresce para a direita, não tem galho para lá, não tem galho para cá, não é uma árvore, é uma palmeira. E esta palmeira, ela cresce para o alto, ela cresce verticalmente, ou seja, isto fala de retidão. Quando uma palmeira cresce, quando um justo cresce verticalmente, está trazendo a nós um ensinamento espiritual, que a nossa vida tem que ser de retidão, porque fomos chamados de justo. Em outras versões bíblicas, fomos chamados de retos. Os retos crescerão, ou seja, estou crescendo verticalmente, quer dizer, estou crescendo em retidão. Isso quer dizer que o meu crescimento, que o meu desenvolvimento me aponta para o meu destino. No momento em que você cresce, cada momento que você passa, cada desenvolvimento que você vive em Deus aqui nessa terra, sabe o que significa? Processo te preparando para o seu destino. Para onde? Foi cantado aqui: eu não sou daqui, para acaso o que? Vai voltar para lá. Retidão. Então a palmeira crescer para o alto gera em nós um ensinamento de que temos que viver acima das circunstâncias, porque mesmo sabendo que nosso crescimento tem que ser em retidão, o nosso desenvolvimento tem que ser em retidão, isso nos encoraja que precisamos viver acima das circunstâncias, ou seja, é ter os olhos no Senhor. Então uma palmeira crescendo verticalmente é isso: tenha os seus olhos no Senhor. E na vida cristã nós precisamos viver para o alto, precisamos olhar para o alto, precisamos ter perspectiva do alto. O pastor disse aqui: tire a sua visão das coisas da terra. A frase que ele citou foi que aonde está o teu coração? Você ama aquilo que você, você é aquilo que você ama. Então, querido, tem pessoas amando a terra até hoje. Tem pessoas que talvez tenham até dificuldade de pregar sobre a volta de Cristo, porque talvez é possível ninguém sequer abrir o coração para esta palavra. Nós não queremos, nós temos tanta coisa para viver, mas a palavra do Senhor está dizendo, eu vou repetir: o seu desenvolvimento, o seu crescimento na caminhada cristã, não é para você ficar aqui, é para você ir para o destino que está preparado para nós como igreja. É isso. Então na vida cristã, precisamos olhar para o alto, precisamos ter os nossos olhos fixos no Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias em nossa volta. Precisamos olhar para o alto, mesmo que os tempos sejam favoráveis, ou mesmo que os tempos não sejam favoráveis. Jean, está bem? Sim. Para onde você está olhando? Para o alto. Pastor Jean, como é que está lá? Estou passando um processo, uma pressão, uma fase, mas como é que está o comportamento? Ainda é o mesmo. Olho para o alto. De onde me virá o socorro? Eu vou olhar para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista vai dizer: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Aleluia. Por que eu estou dizendo sobre crescermos independente das circunstâncias? Eu ainda estou na palmeira. Se tratando da palmeira, eu disse aqui que onde a palmeira é plantada, ela gera frutos. Aonde a palmeira é plantada, ela cresce independente da circunstância. Eu vou além, pega isso aí. A palmeira não depende nem de chuva para crescer. A palmeira, ela não depende nem de chuva para crescer.
Palmeira é isso aqui, pastor. É igual a nossa vida. Está no deserto. Cresce em retidão. O sol está rachando. E a palmeira? Crescendo. Vento lá do norte. A palmeira tomba. Quebrar não. Aí a palmeira volta para o lugar. Pum. Assim a palmeira tombando. Vai quebrar, não quebra não, volta. Pum. Ali para tudo quanto é lado. É deserto. E a palmeira? Só crescendo. Sabe qual que é o poder da palmeira? Você pode até cortar ela, mas ela continua crescendo. Você pode até tentar abafar a palmeira, mas ela continua crescendo. Você pode até tentar podar a palmeira, mas a palmeira continua crescendo. Você pode até tentar esconder a palmeira, mas a palmeira continua crescendo. Por que, Jean, que a palmeira cresce mesmo não dependendo de chuva? A palmeira não depende de chuva, porque cada palmeira onde ela é plantada, ela tem uma fonte. Está no texto. Qual que é a aplicação para nós? Que em tempos você não vai parar de crescer. Independente daquilo que aconteça, Deus vai nos dar estabilidade para cada estação que nós passar. Nós mais precisamos de estabilidade, ou seja, o que significa o céu me dá estabilidade? O que significa, pastor Jean, eu passar um deserto, eu passar uma pressão, eu passar uma dificuldade, eu passar tantos problemas nessa vida, tanta aflição? É isso, é que enquanto as circunstâncias da terra querem nos parar, tem alguém no céu movimentando, investindo no seu crescimento. Deus está investindo no seu crescimento. Eu vou repetir, Deus está investindo no seu crescimento. Enquanto a terra quer te parar, o céu está assim: não pare, mova. Enquanto o céu quer te parar, enquanto a terra quer te parar, vai parar. Não vai cantar mais, não vai na igreja mais, o céu está assim: movimenta, eu estou investindo em você, eu estou investindo em você. Mas Deus, eu estou passando um problema tão difícil. O Senhor dizendo, faz parte do processo, é para te crescer, é para você crescer, é para você ser fortalecido. Ou seja, eu vou repetir, enquanto a terra quer te parar, o céu está movimentando em seu favor, investindo no seu crescimento espiritual. Olha o verso 12. Aí, o justo, tem justo aí? Isso. Você aí, vai crescer como o cedro do Líbano. Cedro do Líbano. Querido, todo o crescimento e amadurecimento espiritual, nós teremos que passar por processos. Quem que já passou por processos para fichar numa empresa? Processo. Aí você já viu que você passa um processo, tem 30 pessoas fazendo o mesmo processo? Ou um estágio, ou é um treinamento. Agora traz isso para o âmbito espiritual, para a nossa vida. A nossa vida cristã, nós temos que deparar que cada problema, cada situação que a gente enfrenta nessa vida, a gente tem que encarar ela como o passar de processos na nossa vida. Nós temos que passar por um processo. Quando você vai ler a parábola, Jeremias capítulo 18, sobre o oleiro que está moldando o vaso, aquilo é uma parábola, aonde o oleiro representa Deus e o vaso representa o povo de Israel. Percebe que o oleiro não pega o barro, joga e vai. Não, tem um processo. Tem um detalhe, tem uma velocidade, pastor. É na medida da velocidade, o vaso é formado. Às vezes não é só a mão, mas tem um pezinho que a Bíblia diz que esse barro era colocado sobre uma roda, e o oleiro está lá, pisa aqui, movimenta, acelera, mas tem momento que ele tem que desacelerar. Mas e o vaso? O vaso está na mão certa. O importante é isso, é você passar o processo da vida, mas na mão certa. Por quê?
todo crescimento e amadurecimento espiritual tem que passar por isso. Na medida em que nós passamos por processo em nossa caminhada cristã, o que vai gerando em nós? Experiências que vai gerando em nós raízes. Fala comigo, raízes. Fala, gente, raízes, prega comigo. Raízes. Mas pastor Jean, por que raízes? Porque não tem como falar de crescimento sem compreender o real significado de ter uma raiz. Valoriza a sua árvore, valoriza também a raiz. Quando a gente entra estudando de raiz, a raiz ela tem algumas funções, eu destaquei algumas. A raiz ela dá fixação, a raiz ela dá absorção de água. A raiz ela gera acumulação de substâncias de reserva, ou seja, então a raiz ela tem um papel fundamental para gerar em uma árvore um crescimento. Esta árvore, esta planta, ela depende de uma raiz. Então o cedro do Líbano, por exemplo, é uma árvore que ela já é diferente agora da palmeira. Enquanto a palmeira ela cresce para o alto, o cedro Líbano, por exemplo, ela é uma árvore que nos seus primeiros anos de vida, o seu interno, pega comigo gente, o seu interno é muito maior do que o seu externo. O cedro do Líbano é diferente da palmeira que cresce para o alto, todo mundo vê. A palmeira serve até de referência para pessoas por causa do seu crescimento. Agora, o cedro do Líbano, a raiz do cedro do Líbano é diferente. A raiz, o cedro do Líbano, enquanto o cedro do Líbano tem apenas 5 centímetros de crescimento, as suas raízes já cresceram em profundidade 1,5 metro. Eu vou entrar nessa bateria aqui. Só para quebrar o gelo e volta a mensagem. Eu estava pregando em Caratinga. Interessante que o pastor que me convidou é uma conferência e juntou que ele teve que pregar numa outra conferência. Pastor Jean, fica aí, já tem pessoas para te servir aí. Tá tudo. Eu vou chegar no final. E ele falou, mas eu vou ouvir a mensagem. Quando eu chegar, se não der tempo, eu vou ouvir mensagem lá em casa. E se tiver alguma coisa errada, eu vou ter que consertar. Pastor, amém. A gente aí sobe até com mais temor, né? Não, pastor, você não está com caneta aí não, né? Não, assim, eu vou consertar isso aqui. Aí o interessante é que hoje ele mandou o áudio. Pastor, que bênção. A igreja foi abençoada, que palavra. Sim, Deus vai continuar abençoando. E você, rapaz, aqui, mas você tem uma energia? Ai, pastor Marcos da igreja Atos. Preguei, leva assim, irmão. Pastor Jean, pastorzão. Você quer um Gatorade? Não, pastor, pode deixar assim mesmo. Eu empolgo, eu tenho que empolgar. Sabe por quê, querido? Sabe por que a gente é assim, intenso? Não é performance. Não aceita performance. Deus aceita adoração. Mas com Jesus é tudo ou tudo. Sim ou não? Ah, eu vou servir Jesus, mas até aqui. Então não vem. Eu vou servir Jesus, pastor, mas eu vou mergulhar só que os tornozelos. Não, Jesus, meu irmão, mergulha com tudo. Porque com Jesus é tudo ou tudo. Então, esta palavra, ela gera em nós tem que gerar em nós um grande fervor. Olha que interessante, olha o inverso agora. O cedro do Líbano, enquanto no seu exterior cresce 1 centímetro, agora suas raízes já cresceram 1,5 metro de profundidade. Ou seja, na visão espiritual, isso significa que o exterior depende do seu interior. Eu vou repetir, o seu exterior vai depender do seu interior. A Bíblia fala, a boca fala daquilo que o coração está. Então, o seu exterior vai depender do teu interior. Por que o salmista diz, por que te abates, ó minha alma, e perturbas diante de mim? Espera em Deus, todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Olha para você ver, para que Davi pudesse expressar uma adoração no seu externo,
A alma dele precisava de uma organização. Qual que é a organização? Aquieta. Porque muitas das vezes na nossa vida cristã, o nosso exterior vai depender do nosso interior, ou seja, a falta de raiz, muitas das vezes a probabilidade de nós não termos raízes na caminhada cristã, gera morte. Pastor Jean, o que são as raízes? As raízes são as experiências que você precisa ter com Deus. Eu não? As raízes é aquele momento em que você passa, querido, é uma guerra, é um problema, e você sabe que Deus está com você, porque quando alguém te procurar para desabafar um problema que você teve, você vai ter resposta. Agora, se você não tiver experiência com Deus, não tiver raiz, sabe o que você vai fazer? Você vai desanimar a pessoa mais ainda. Já viu aqueles irmãos que estão frustrados com a igreja? Se você um dia foi frustrado e se curou, com certeza, se alguém vier, você vai, irmão, igreja é isso aqui, é possível, mesmo com as nossas diferenças, amar um ao outro, suportar um ao outro, e no fim, nós vamos para o céu, não tem que ir para o céu. Agora, se você pega uma pessoa que tem raiz, mas que uma pessoa que não tem raiz, se chegar uma pessoa frustrada com alguma coisa, que ele faz? Muda de igreja. Já passei com você, sai também, pega a sua carta e vai. Procura o pastor, reclama, desabafa para ele. Não! Raiz, ela gera em nós experiência, e ter raiz na caminhada cristã é algo maravilhoso, porque raiz fala daquilo que é secreto. Ninguém vê raiz crescendo. Você vê a árvore, mas não vê a raiz. Por que o secreto é necessário? Porque aquilo que você é no secreto, está visível, público. A gente precisa ser em público aquilo que a gente é no secreto. Ser em público o que é no secreto, muito. Agora, seja em público aquilo que você é. Porque agora no cedro do Líbano inverte. O que é externo é desse tamanho. Agora aquilo que é secreto é muito maior. O avanço é maior. O crescimento, ele é maior. Ou seja, Lucas capítulo 8, verso 13, vai dizer: os que estão sobre a pedra são os que ouvem. Olha, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por um tempo, e na hora da aprovação se desviam. Aqueles que estão sobre a pedra, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Agora, os que não têm raiz, creem apenas por um tempo, mas quando vem a aprovação, o aperto, o que acontece? Se desvia, ou seja, enquanto a palmeira cresce para cima, o cedro então ele começa a crescer para baixo. Que lindo, parece até um paradoxo. Crescer para baixo, e crescer para baixo ninguém quer. Quer crescer para cima, quer estar nos top 10, quer ser o primeiro da fila. O evangelho vem tudo contra eles, dizendo: olha, o último será o primeiro, né? Eu não vim para ser, eu vim para servir, não para ser servido, hein? Olha o crescer para baixo. É Jesus dizer assim: olha, me dá uma toalha aí e um balde, para quê? Eu vou lavar os pés de vocês. Aí Pedrão: não, que isso, o Senhor é o maior, eu que tenho que lavar o seu pé. Não, vocês vão entender depois, deixa eu lavar o pé de vocês. A gente não quer crescer para baixo, a gente quer crescer para cima. Há dificuldade de crescer para baixo, por quê? Porque a gente não é visto, a gente não é aplaudido. Secreto ninguém vê. E as experiências, a nossa vida de oração, de relacionamento no secreto, querido, é isso que nos mantém de pé. Jesus a dizer: quando orares, entra no teu quarto, feche a porta e ora, o Deus que tudo vê te recompensará. Fala para quem está ao teu lado assim: tem que ter secreto na tua vida. Fala: tem que ter secreto na tua vida. Porque quando o cedro cresce para baixo,
gera resistência. Fala resistência. Quantos de nós não precisa de resistência? Quantos de nós não precisa de resistência? Então o cedro do Líbano nos ensina que nós precisamos preocupar não somente com o aparecimento dos frutos, mas agora o texto está dizendo: eu preciso preocupar com as raízes, eu preciso crescer no meu secreto, eu preciso ter intimidade com o Senhor, eu preciso ter experiência com o Senhor. Chega um momento que eu não posso viver mais da experiência do pastor, eu não posso viver da experiência do irmão ali atrás, eu não posso viver da experiência do pregador, eu não posso viver eu tenho que ter a minha experiência. É depois de uma perda, pastor, que Jó vai dizer: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas depois dessa provação que eu passei de perder tudo, eu sei quem o Senhor é. Há uma diferença de servir a Jesus por servir, por falar eu creio, ama Jesus, amo. E aí? Não tem experiência. E aí? Nada. Você fala nada, fala! Busque isso no secreto, porque o que você é no secreto, como consequência, se tornará evidência em público. E quando eu falo de raiz, eu preciso ser categórico nisso. O Senhor está dizendo: experiências com Ele faz parte do seu desenvolvimento espiritual na igreja. Faz parte. Então não desista do processo. Diga para quem está do outro lado: não desista do processo. Porque o tempo de raiz, talvez o tempo de raiz é extenso e a árvore é baixa. Aí você vai pensando: não tem nada sendo gerado em minha vida, então não estou vendo nada crescendo. Querido, agora é o inverso. Não quer dizer que você está vivendo esta vida, está vendo a árvore desse tamanhozinho, mas a sua raiz, no momento que ela está avançando, ela está crescendo. É o Senhor te moldando, é o Senhor te capacitando, é o Senhor te ensinando, é o Senhor falando com você, é você tendo experiência com o Senhor. Porque quando chegar os embates da vida, uma das coisas que você não vai ter coragem de fazer é abandonar o Senhor, porque as raízes, a experiência que você tem com o Senhor te farão perseverar. Perseverar. No caso do cedro do Líbano, quando as suas raízes crescem, tem algo lindo, que nada também impede o crescimento das raízes do cedro do Líbano. Para algumas árvores, tem algum professor aí de biologia? Eu estou dando uma aula de biologia aqui. Para outros tipos de árvore, existem raízes que, se deparar com algum obstáculo debaixo do solo, a raiz ela interrompe o seu crescimento. Agora, pastorzão, a raiz do cedro do Líbano é diferente. Enquanto algumas raízes vê uma rocha ou uma pedra como impedimento, a raiz do cedro do Líbano pega isso. Ao se deparar com uma rocha, ela não apara o seu crescimento. Sabe o que ela faz? Abraça a rocha. Pegou aqui, vou repetir. 3 pegou. Não sei se essa palavra está. Vamos lá. Espírito falar com você. Quando a raiz cresce, se depara com uma pedra, com uma rocha, a raiz não impede. Isso não impede o crescimento da rocha. O que a raiz faz? Ela abraça a rocha. Fale comigo: a rocha que é Cristo dará suporte às minhas raízes. Pode aplaudir ao Senhor. Enquanto algumas raízes veem a rocha como impedimento, a sua raiz, ao se deparar com uma rocha, você vai abraçar a rocha.
Você vai se apegar na rocha. Quem é a rocha? É Cristo. 1 Samuel capítulo 2, verso 2. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Salmo de número 144, verso 1. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, os meus dedos para a batalha. Salmo de número 28. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fique indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como aquele que desce na cova. Então a sua raiz, ao se deparar com o impedimento, ela não vai impedir o avanço, ela vai abraçar nessa rocha que chama Cristo. Ele é a rocha, Ele é a rocha, Ele é a rocha, Ele é a rocha para a nossa vida. Sabe a diferença de quem tem raiz e de quem não tem? Não é que você é superior ao outro. Ter raiz, irmão, é você acordar cedo. Legal é quando alguém sabe da luta que você passa. Eles esperam você ficar prostrado. Mas não, a irmã veste a melhor roupa, o melhor penteado. Visita assim, mas essa irmã está numa guerra, nem parece. Ela coloca o seu mule. Que mule mais, né? Escarpã. Não, mas aquela irmã ora para o marido ser salvo. O marido está no boteco, até hoje não parece, mas ela vai para a igreja assim, ó, eu tenho raiz. A irmã está envolvida na igreja, canta, prega, limpa a igreja, serve os irmãos, e o vizinho está assim, meu Deus do céu, mas essa irmã, ela está numa guerra, nem parece que tem guerra, mas eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ela sabe em quem ela crê. E o que não tem raiz, irmão? Na primeiro embate, é igual a corrida de domingo. Você falou assim, vai ter corrida, todo mundo, estou agarrado. Meu irmão, se estiver chovendo, Por que eu digo isso? Foi uma experiência, eu perdi minha mãe há 4 anos atrás, uma enfermidade do câncer. E a minha mãe era ministro de louvor na igreja dela. Nos últimos dias dela, não sei se eu já contei aqui, eu não vi nenhuma vez a minha mãe passando quimioterapia, inchada, levava para o hospital, volta, faz cirurgia, aumentava aquele declínio. Irmãos, eu e minha família não vimos em nenhum dia a minha mãe murmurando, prostrada. Sabe o que ela ia? Depois de uma quimioterapia, ela ia caminhar em volta do bairro. Largava a quimioterapia. Quando ela gravou, na última semana dela de vida, ela cantava no louvor. E como ela tinha água na preula, já não dava mais para ficar drenando, era o Senhor já preparando. Deus nem deixou ela sofrer, porque ela pediu, Deus não me deixa sofrer. E na hora, leva. E ela ministrava louvor. Ela fez na última semana da vida dela, e num momento ela ficou em casa, de domingo. Quando eu estou com o meu dedinho doendo, eu não vou na igreja. Estou com enxaqueca. Minha mãe, sabe o que ela fez? Para cantar um louvor, ela cansava muito, pegou na cadeira dessa de plástico, colocou em cima do altar. Minha mãe, na última semana de vida, já com metástase no corpo, ela estava com o microfone na mão e declarando, cantando ao Senhor. Que música? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. E ela tinha que parar, porque cansava. Sabe por que minha mãe deixou esse legado para nós? Porque se ela falasse isso, vocês iam interpretar como soberba, mas deixa eu falar porque eu vivi. E ela teve raiz. A raiz que ela teve
as experiências que ela teve com o Senhor, mesmo na última semana de vida, ela teve o prazer de estar na casa do Senhor. Está no texto, eu vou entrar agora. Na casa do Senhor, para adorar e exaltar Ele, independente da circunstância, independente do deserto que minha mãe passou, que chama enfermidade, ela continuou crescendo. Nós lemos que o cedro, a palmeira, aonde ela é plantada, ela gera fruto. Até na última semana minha mãe estava gerando fruto para o reino. Por isso que eu estou dizendo, não despreze os processos da vida, não despreze as aflições, não pegue as aflições como um castigo de Deus, pegue os problemas, faz uma pergunta para Deus: Deus, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? O que o Senhor quer me ensinar? No momento que o Senhor te falar, é as suas raízes tendo forma, é as suas raízes encontrando água, é as suas raízes abraçando a rocha, é as suas raízes sendo fortificada, é quando a palmeira, é quando você crescer como uma palmeira, o vento bater, você pode até ir para frente, mas quando o vento passar, eles vão achar que você está quebrado. Não, você vai voltar para a posição que o Senhor quer que você está. Você vira para a direita, pode ter ventania, mas você, vou continuar adorando e glorificando ao Senhor. É isso. É isso. Verso 13, partindo para o final. E diz a palavra que estes serão plantados na casa do Senhor. Está na Bíblia. Verso 13. Estes serão plantados na casa do Senhor. Ser plantado na casa do Senhor significa que a nossa vida será firme e sólida, independente daquilo que nós passamos, independente daquilo que nós enfrentamos. Nada daquilo que a gente passa nessa vida vai interferir no nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Nada. Quando o salmista cita que os justos florescerão nos atos do Senhor, ele está dizendo que temos acesso à sua presença, porque o próprio Deus nos convida a entrar na sua presença. Havia um véu que nos separava, e hoje já não separa mais. O que Jesus fez? Está consumado, telestai, o véu se rasga de alto a baixo. Aí os autores aos Hebreus a dizer: olha, tendo pois ousadia para entrar onde? No santo do santo, pelo novo e vivo caminho. É o Senhor te convidando. Olha, pode existir vida fora de tantos lugares, mas não existe vida fora da minha presença. Não tem como, vou sair da igreja. Não sai, vai bater com a cara lá fora, mas vai voltar, porque o Senhor sabe o caminho de volta daquele que perde. Então o Senhor está dizendo que aqueles que são plantados na casa do Senhor simbolizam uma condição de vida firme. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor? Valorizar culto. Valorize o culto que você vem aqui prestar. Valorize sim. Não, eu não falo templo físico, pedra, pintura. Não é isso. Valorize este ambiente, porque o salmista Davi poderia ter pedido a Deus tanta coisa. Era rei, trono, tinha homens ao seu favor, ele poderia ter pedido tanta coisa, mas o Salmo 27 ele faz um pedido: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, uma só, o quê? Que eu possa habitar na tua casa, e viver na tua casa perpetuamente. Valorize o culto, valorize o culto, valorize o culto, porque cada culto que você presta ao Senhor, cada reunião que você vem adorar ao Senhor, em comunidade, em comunhão, como congregação, a sua vida espiritual está sendo gerada em você, uma vida firme e sólida. Firme e sólida. Fala comigo: na casa de Deus, tenho vida produtiva e segura. Irmão, sabia que estar na casa do Senhor te dá até livramento? Você poderia estar em outro lugar, mas Deus está te livrando só você estar aqui. Não, só 5 pegou, eu vou repetir. Você poderia estar em tantos lugares, mas só de você estar aqui, Deus está te dando um livramento agora. O salmista vai dizer no Salmo 84, porque no dia da adversidade, o Senhor me recrutará no seu tabernáculo, e lá o Senhor me acolherá, e ali o Senhor vai me elevar numa rocha, a minha cabeça ali no recôndito do tabernáculo,
o Senhor vai exaltar a minha cabeça. Sabe o que Davi está dizendo? Nos atos do Senhor, no templo do Senhor, havia um ambiente. Quando Davi se sentia ameaçado pelos inimigos, ele não apenas entrava na casa do Senhor, tinha um ambiente como fosse essa porta aqui. Ele entrava no recôndito do tabernáculo, entrava em um ambiente, um local secreto, só ele e o Senhor, e ali ele orava, pedindo a Deus livramento. Olha o secreto de novo aí. Sabe o que aconteceu na nossa igreja? Tem um dos nossos membros da nossa igreja que ele recebeu um livramento. O que salvou ele foi a lista de presença da escola bíblica dominical. Combinei com ele? Não. Aconteceu uns anos atrás que ali em frente em Patigão, fazia muita blitz ali. Vocês lembram ali? Blitz. E um carro, a polícia pediu um carro para parar, e esse carro X não parou. E o carro sumiu. E a polícia tentando achar, vai atrás, e não para, e que não vai, e o carro é dessa forma. Tinha um irmão da nossa igreja, que tinha um carro da mesma cor. A placa, talvez os números quase parecia. Eu não sei qual que foi a leitura visual do guarda, mas assim, confundiu o cara do carro, da blitz, com um dos membros da nossa igreja. E os policiais foram lá na igreja. Quem é dono do carro, tal, tá parado ali. Todo mundo procurando, é fulano, é ciclano, ele aqui. Você parou lá? Não, foi eu não. Não parei em blitz. Não, você parou. No dia tal, não. Nesse dia, falando domingo de manhã, não, eu estava na igreja. O policial pediu prova e evidência. O que eles trouxeram? A lista de presença. Esse povinho não é BD, tá? Eu senti uns assim, sentindo ai. Não, mas lá em casa. Lá também a gente tem esse problema também. Sabe o que eu fiz? Fui na BD, não canta à noite. Fica um ali. Esse cara de burrinho. Pode ficar, vai dormir bem. Ficar triste? Pode ficar de mal, pode me tirar do WhatsApp, pode falar que o pastor é ruim, então nem aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não despreze os maiores ensinamentos que uma escola bíblica dominical pode proporcionar, porque o que a gente aprende na EBD, a gente não aprende em púlpito aí não, tá? Cuidado, o povo perece por falta de conhecimento. Jesus venceu o inimigo no deserto com o que, gente? Repreender sai o nome de Jesus? Não, palavra. Josué, quer prosperar? Sim. O que eu tenho que fazer? Medita na minha palavra. Olha, não é só de dia, não, é de dia e de noite. E aonde você pisar esses pezinhos seu, prosperarás. Quem lê Bíblia, irmão, não precisa nem correr atrás de campanha não, tá? Falei. Pode aplaudir, o Senhor, é verdade. Se o pastor concordar, eu volto. Se o pastor não concordar, eu acho que não volto aqui nunca mais. Desse jeito. É, Deus confirma. Vamos para EBD, irmãos. Vamos para EBD, bora. EBD. Faça sol, faça chuva. Um dos melhores cultos. EBD. É. Nosso Pai. Aleluia! Ô, gente, ainda bem que eu vim. Diga para quem está lado assim, ó, ainda bem que eu vim. Ai, meu pastor, olha o verso 14. Que lindo, então você cresce, você passa, estou fechando o final, você cresce, você amadurece, a sua vida caminhada cristã vai gerando você em desenvolvimento, você vai tendo experiências com o Senhor, você vai amando a casa do Senhor, e estar aqui vai fortificando a tua vida. E olha o verso 14, diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Tem velho aí? Não, só corredor, ó. O que significa isso, querido? A atitude de honrar a Deus não está limitada apenas aos jovens.
Isso é uma palavra profética. Aquilo que você planta hoje, você colherá até na sua velhice. Não, eu vou repetir, o que você está colhendo hoje aqui, você vai plantando, você colherá na tua velhice. Preste atenção que a Bíblia não chama atenção para os jovens, vai dizer assim, olha, se você for como uma palmeira, como o cedro do Líbano, amar a minha casa, você ser plantado na casa do Senhor, olha, até na velhice você vai gerar frutos. Olha Jesus falando de frutificação, de fazer algo para o reino, ou seja, a idade não pode prejudicar a sua capacidade de gerar algum fruto. Agora eu vou para os que mais de 50 anos, 60 anos. Pode levantar da cama e trabalhar para Jesus. Pode, já fiz. Deixa eu... Não! Você de 80 anos, se Deus mandasse construir uma arca, Noé tinha cento e quanto? Até esqueci. 100, 300, 90 anos. Mais de 100 tinha. E construiu uma arca. Brincadeiras à parte, eu preciso ser profético aqui. A sua idade não tira a sua capacidade de gerar frutos para o reino. Pai, mas tem um irmão na nossa igreja lá, um jovem lá, que estava cansado. Estou cansado, já fiz tanta coisa para Deus. O cara tem 20 e poucos anos. Quê? Já fez, não, vou deixar para os novos que estão chegando. Ele tem 20 e poucos anos. Meu irmãozinho. O apóstolo Paulo, meu irmão, ó. A última carreira da fé, se deixar, ele estava vindo na igreja até hoje. Cara, dá vontade de falar assim, julgou aonde? Tem uns que falam, julgou aonde? Tem uns aí, meu filho, você. Então até na velhice você vai gerar fruto. Olha que lindo. E em todas as igrejas que eu tenho passado, que eu tenho muito encorajado aos jovens, pastor. E aqui eu encorajo você, jovem. Eu encorajo você com muita autoridade aqui, me dando com permissão ao pastor, que ame a sua igreja local. Não abandone, ajude o seu pastor, ajude o seu líder, seja envolvido. Jean, eu sou jovem, você também já foi jovem, sim. Já perdi tanta coisa por causa do zelo na casa do Senhor. Eu deixei de fazer tanta coisa, mas hoje eu colho os frutos de tudo que eu tive que abrir mão lá atrás. Talvez se não tivesse abrido mão lá atrás, talvez nem aqui hoje eu estaria pregando para vocês. Então aqui ame a sua igreja local, jovem. Jean, está difícil, mas mesmo difícil, permaneça. Não abandone a igreja. Pega o seu pastor, chama o seu líder, fala, pastor, eu quero trabalhar, você está precisando de quê? Eu quero servir, eu quero ter minha vida plantada na casa do Senhor, porque para quando chegar na minha velhice, eu ainda vou continuar dando fruto, eu vou deixar um legado, eu vou trabalhar para o Senhor. O que o Senhor está precisando de quê? De quê? Porque a Bíblia está dizendo, até na velhice você vai gerar fruto. Olha o verso 15. Olha o verso 15, que lindo. Partindo para o final. Agora eu parto. Para proclamar, então tem uma consequência. Crescer como uma palmeira. Independente das circunstâncias, você cresce. Gera fruto independente do tempo das estações. Crescer como raiz do cedro do Líbano. Fala de experiência, maturidade, desenvolvimento. Para que eu seja plantado na casa do Senhor, vai gerar em mim uma vida firme e sólida, espiritualmente falando. Para que na minha velhice, eu ainda, gente, olha as consequências, isso é consequência, é a lei da colheita, tá? Isso aqui não é teoria, não, é lei da colheita. Plantou, vai. Então assim, mas qual que é a consequência? Para quê? Para proclamar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há malícia, injustiça. Ou seja, o que é que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? Não negocie os princípios de Deus. Peça ao Senhor discernimento nesses dias, para que eu e você não possamos ser enganados. Ou seja, o justo é aquele que compreende que Cristo é a rocha, porque nesse não há injustiça. E o que é injustiça? Injustiça é você violar o padrão daquilo que é justo. Então Noé, em meio a uma calamidade de pecado da humanidade, o que Noé fez? Se comportou diferente. Enoque, a humanidade pecando, o que Enoque fez? Enoque andou com Deus.
Daniel está lá na Babilônia, um lugar onde não queria estar, não sonhou estar lá, foi levado cativo. O que Daniel fez? Daniel, ele colocou em prática aquilo que aprendeu com os pais. Ele se permaneceu fiel na Babilônia, não quis comer das comidas que foram oferecidas, não se atentou ao coração a não se contaminar. O que significa isso? É você ter a vida fortificada, fortalecida na palavra do Senhor. Então, isso quer dizer que é necessário que sejamos íntimos de Deus, precisamos de secreto com Deus, precisamos de relacionamento com Deus, porque todos os homens que foram íntimos de Deus, querido, foram preservados por Deus. Diga comigo, Deus, Ele preserva os seus íntimos. Se coloque de pé no teu lugar.